O que é imoralidade sexual? No Novo Testamento, a palavra mais frequentemente traduzida como imoralidade sexual é porneia. Essa palavra também é traduzida como prostituição, fornicação e idolatria. Significa redenção da pureza sexual e é usada principalmente para relações sexuais antes do casamento. Desta palavra grega, temos a palavra portuguesa pornografia, decorrente de conceito de venda. A imoralidade sexual é a venda da pureza sexual e envolve qualquer tipo de expressão sexual fora dos limites de um relacionamento conjugal, biblicamente definido. Mateus capítulo 19, versículo 4 ao 5. Bom, amados irmãos, hoje vamos falar um pouco sobre a imoralidade sexual e os dias atuais, como está descrito na Bíblia, o que significa a palavra imoralidade sexual. Então, deixa seu like, ative o sino de notificações, se inscreve no canal e vamos agora falar um pouco deste assunto. A conexão entre a imoralidade sexual e a idolatria é melhor compreendida no contexto de 1 Coríntios capítulo 6, versículo 18, que diz: Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tende de parte de Deus, e não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19 ao 20. A adoração de ídolos pagãos muitas vezes envolvia atos sexuais perversos e imorais realizados no templo de um Deus falso. Quando usamos o nosso corpo físico para propósitos imorais, estamos imitando a adoração pagã ao profanar o santo templo de Deus, com atos que ele chama de detestáveis. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 9 ao 11. As proibições bíblicas contra a imoralidade sexual são muitas vezes acompanhadas de advertências contra a impureza. Romanos capítulo 1, versículo 24, Gálatas capítulo 5, versículo 19 e Efésios capítulo 4, versículo 19. Esta palavra no grego é actásia, que significa contaminado, imundo, cerimonialmente impróprio. Conota ações que tornam a pessoa imprópria para entrar na presença de Deus. Aqueles que persistem em imoralidade e impureza impertinentes não podem entrar na presença de Deus. Jesus disse: Bem-aventurados os limpos de coração, pois verão a Deus. Mateus capítulo 5, versículo 8. Salmos capítulo 24, versículo 3 ao 4. É impossível manter uma intimidade saudável com Deus quando nossos corpos e almas estão entregues à impureza de qualquer tipo. A sexualidade é o projeto de Deus. Só Ele pode definir os parâmetros para o seu uso. A Bíblia é clara que o sexo foi criado para ser desfrutado entre um homem e uma mulher que estão em uma aliança matrimonial, até que um deles morra, como está em Mateus capítulo 19, versículo 6. A sexualidade é o seu sagrado presente de casamento para os seres humanos. Qualquer expressão fora desses parâmetros constitui abuso do dom de Deus. Abuso é o uso de pessoas ou coisas de maneira que não foram projetadas para serem usadas. A Bíblia chama isso de pecado. Adultério, sexo antes do casamento, pornografia e relações homossexuais estão fora do projeto de Deus, o que se torna pecado. A seguir estão algumas objeções comuns aos mandamentos de Deus contra a imoralidade sexual. A primeira delas é: não é errado se nós amamos. A Bíblia não faz descrição entre relações sexuais amorosas e desamorosas. A única distinção bíblica é entre pessoas casadas e solteiras. O sexo dentro do casamento é abençoado. Gênesis capítulo 1, versículo 28. O sexo fora do casamento é fornicação ou imoralidade sexual. 1 Coríntios capítulo 7, versículo 2 e 5. Outro argumento muito usado é que os tempos mudaram. O que é errado nos tempos bíblicos não é mais considerado pecado nos tempos atuais. A maioria das passagens que condenam a imoralidade sexual também incluem males como ganância,
luxúria, roubo e etc. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 9 ao 10. E também na carta de Gálatas, capítulo 5, 19 ao 21. Não temos problemas em entender que essas outras coisas ainda são pecado. O caráter de Deus não muda com a opinião da cultura. Malaquias capítulo 3, versículo 6. E Números capítulo 23, 19. E Hebreus capítulo 13, versículo 8. Outro argumento, somos casados aos olhos de Deus, que também é muito utilizado. Este argumento implica que Deus é vesgo. A falácia desta ideia é que Deus, que criou o casamento em primeiro lugar, retiraria a sua própria ordem para acomodar o que ele chamou de pecado. Deus declarou que o casamento é constituído de um homem e uma mulher unidos por toda a vida. Marcos, capítulo 10, 6 ao 9. A Bíblia muitas vezes usa a imagem do matrimônio e aliança de casamento como uma metáfora para ensinar a verdade espiritual. Mateus capítulo 22, versículo 2, Apocalipse 19, versículo 9. Deus leva o casamento muito a sério e seus olhos veem a imoralidade pelo que ela é, independentemente de quão habilmente a tenhamos redefinido. Outro argumento em questão é que a pessoa pode dizer: ainda posso ter um bom relacionamento com Deus porque Ele entende. Provérbios capítulo 28, versículo 9 diz: um que desvia os ouvidos de ouvir a lei, até sua oração será abominável. Nós nos enganamos quando pensamos que podemos teimosamente escolher o pecado e Deus não se importa. 1 João, capítulo 2, versículo 3 e 4, contém um sério desafio para aqueles que persistem nessa linha de pensamento. Ora, sabemos que temos conhecido por isto, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço e não os guardas seus mandamentos é mentiroso, e nele não há verdade. Hebreus capítulo 13, versículo 4, deixa a expectativa de Deus para seus filhos muito clara. Digno de honra entre todos seja o patrimônio, ou o matrimônio, bem como o leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e adúlteros. A imoralidade sexual errada. O sangue de Jesus pode nos purificar de todo tipo de impureza, quando nos arrependemos e recebemos o seu perdão. 1 João, capítulo 1, versículo 7 ao 9. Mas essa limpeza significa que a nossa velha natureza, inclusive a imoralidade sexual, é condenada à morte. Romanos, capítulo 6, versículo 12 ao 14. Efésios, capítulo 5, 3 diz: mas a imundícia e toda sorte de impureza ou cobiça nem sequer se nomeiam entre vós, como convém os santos. Então, queridos irmãos, chegamos a mais um final de um vídeo. Falamos hoje um pouco sobre a impureza sexual ou a fornicação, que para que todo aquele que segue o Evangelho, o estilo de vida de Jesus Cristo que ele tanto ensinou, esteja em abstinência dessa questão. Não ande de acordo com os padrões do mundo, ande na contramão do mundo, pois o Evangelho ensina a andar na contramão dos valores e princípios abomináveis do mundo, certo? Então fica essa advertência e ensinamento referente à imoralidade sexual e à fornicação, que também é condenado nas Escrituras Sagradas e pelo Evangelho de Jesus Cristo, que é um estilo de vida comportamental. O Evangelho não é uma religião, não é dogmas, algo para ser seguido, é apenas um estilo de vida para que todo possa crer e seguir em comunhão com os seus irmãos, ok? Então, deixo bem claro essa questão sobre o Evangelho e o estilo de vida. Então, terminamos aqui o vídeo sobre imoralidade sexual, que você possa também ler o livro do Novo Testamento, que fala mais especificamente sobre esses assuntos, que você possa crescer na palavra de Deus, ok? Então, que Deus abençoe ricamente a sua vida e até o próximo vídeo.